Meus irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no capítulo 13 de 1 Crônicas, a partir do versículo 1. Tem apenas 14 versículos. Primeiro livro de Crônicas. O livro de Crônicas, na Bíblia judaica, ele é unificado. Não é como nós temos na nossa Bíblia, dois livros, por assim dizer. E ele faz uma contagem, partindo lá de Adão, vindo por todas as genealogias do povo de Israel, até chegar na morte de Saul, na montanha do Gilboa. E aí começa o reinado de Davi. O seu escritor, como muitos afirmam ser, dizendo ser Esdras. E a gente veja nestes dois livros, tanto o primeiro livro de Crônicas como o segundo, uma maneira sacerdotal de escrever. Ele passa por alto muitos acontecimentos e fixa somente naquilo que ele julga ser importante. E no capítulo 13 temos essa história. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parece bom e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos aos nossos irmãos em todos os lugares que restarem de toda a terra de Israel, e com eles também os sacerdotes, os levitas, os quais estão nas suas cidades ao rededores, para que eles possam se juntar a nós. E tornemos a trazer-nos a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria isso, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Kiriat Jearim, o qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab. A Eusá e Aiô conduziam a carruagem. E Davi e todo Israel se alegrava diante de Deus com todas as suas forças, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbolos, e com tamborins. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, porque pôs sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar se chama Pérez Uzá até o dia de hoje. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? E assim Davi não trouxe a arca até ele na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus pela palavra do Senhor.
Hoje nós vamos falar sobre não imites os filisteus. Meus queridos irmãos, a arca, conhecida como a Arca da Aliança, era o objeto mais sagrado de tudo aquilo que havia sido feito por Bezaleel no deserto, quando ele começa a fazer o tabernáculo. Lembra que o tabernáculo fora um desenho concedido pelo próprio Deus para trazer à memória do povo um lugar de adoração. E havia vários objetos, né? Na entrada do tabernáculo tinha o altar de bronze, onde era realizado o sacrifício, a bacia do lavacro, aonde os sacerdotes se lavavam e depois de sacrificarem os animais. Passando para dentro, o primeiro ambiente do tabernáculo, tinha a mesa da proposição, onde se colocava 12 pães quentinhos todos os dias. Havia o candelabro que estava ali iluminando aquele lugar. O candelabro tinha 7 braços, né? E era abastecido com azeite. Depois nós tínhamos o altar do incenso, que ficava bem no limite, aonde estava o véu que dividia o lugar santo para o lugar santíssimo. Lá dentro do lugar santíssimo tinha apenas um objeto, que era a arca, uma caixa de madeira de gofer, que era revestida de ouro por dentro e por fora, medindo em torno de 1 metro a 1,20 m de altura, com os seus espaços também com aproximadamente aí 80 centímetros de largura e 60 centímetros, 60 de largura e 80 de comprimento. Dentro da arca havia 3 objetos. Havia as tábuas da lei que Moisés havia recebido no monte, havia uma cuiazinha cheia de maná, simbolizando e preservando a memória do povo que tinha comido maná no deserto, e a vara de Arão que havia florescido. Esses 3 objetos. A tampa da arca, que era como uma caixa, tinha a sua tampa. Em cima da tampa havia 2 querubins com os seus rostos virados um para o outro e com as suas asas elevadas tocando uma sobre o outro. E ali naquele lugar chamado propiciatório, uma vez por ano, no sacrifício anual, o sacerdote entrava neste lugar chamado Santo dos Santos com o sangue do novilho para realizar o sacrifício em favor de toda a nação. E ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, sobre aqueles querubins, e também marcava nas 4 extremidades da arca com sangue, e voltava para o povo dizendo da alegria e da felicidade que eles estavam recebendo. Outro sim, na repartição da família dos levitas, a família de Coate, era Gerso, Coate e Merari. Esses 3 filhos da família de Arão, eles ficaram responsáveis por toda o transporte, a cobertura, o cuidado do tabernáculo. E como eles eram uma nação que estavam caminhando pelo deserto, cada um da família ficou com a responsabilidade de levar algumas coisas, tais como as cortinas, né, que tampava todo o tabernáculo. Outros ficou com a responsabilidade de levar o tabernáculo em si. E a família dos coatitas, eles ficaram na responsabilidade de transportar a arca. Ela era coberta com um véu azul tampado, e 4 sacerdotes eram colocados 2 varais nas suas extremidades,
e 4 sacerdotes levitas levavam a arca no ombro. Era um mandamento e eles tinham que cumprir. Pois bem, na época dos juízes, a Bíblia nos conta que no capítulo de número 3 e 4 de Juízes, vem nos contar a história do sumo sacerdote Eli, que era um homem que já estava avançado em idade e que tinha já os olhos escurecidos, e os seus filhos estavam fazendo aquilo que bem entendiam diante do tabernáculo. E houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E na primeira investida, Israel foi ferido. E então veio a notícia até Siló, ou Siloai. A notícia era: traga-nos a arca, para que Deus possa estar conosco. E então os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles levam esta arca para o campo de batalha. E lá no campo de batalha, então, nesta guerra com os filisteus, a arca é sequestrada. E ao ser sequestrada, a arca era como perder a coisa mais valiosa que uma nação pode ter. Era perder o símbolo do céu entre eles, o símbolo de Deus entre eles. E a arca ficou em terras filisteias. Porém, a Bíblia nos conta que a mão de Deus foi tão pesada contra os filisteus. Eles pegaram uma arca, após ser sequestrada, colocou no templo de Dagon. No outro dia de manhã, quando eles levantaram, Dagon estava caído diante da arca. A Bíblia disse que eles levantaram Dagon, colocaram de volta no seu lugar, mas no outro dia, Dagon estava caído, degolado no pescoço e também com seus punhos apartados. E então começou um castigo de Deus sobre os filisteus. Então, em Asdod, que foi a primeira cidade que eles levaram a arca, cidade filisteia, ali os homens começaram a ter hemorroidas e úlceras. Eles entenderam que era a mão de Deus sobre eles. E aí então eles passaram para as 5 cidades capitais dos filisteus a arca. Mas em todas as cidades que a arca chegava, o castigo também chegava. Aí eles tomaram um conselho entre eles, para saber se era a mão de Deus que estava sobre eles, ou se era uma casualidade. Consultaram os entendidos, e aqueles entendidos disseram: olha, se vocês vão devolver a arca de Deus, vocês têm que enviar ela com uma oferta. E eles fizeram algumas ofertas, objetos de ouro, que simbolizava a enfermidade que eles estavam sofrendo. E a Bíblia disse que eles prepararam um carro novo, pegaram uma vaca recém-parida, prenderam o seu bezerrinho e soltou a vaca. E o sinal que eles queriam ter era: se ela começar a subir em direção à terra de Israel, então foi a mão de Deus que esteve sobre nós. Mas se ela for por outra parte, então foi algo casual, ou uma casualidade. E a Bíblia disse que a vaca saiu, gemendo, bradando, em direção à terra de Israel, e foi parar no campo de Josué, em Betseme. E ali fizeram um sacrifício, ofereceram aquelas vacas, com a madeira do carro eles ofereceram aquele sacrifício. Mas Deus puniu os betsemitas, porque eles olharam para dentro da arca, e 70 pessoas dali da cidade de Betsema morreu por causa disso. E então a arca ficou na casa de Jonadab, ou de Abinadab, como diz, por muitos anos. Agora Davi chega ao trono, e depois dele reunir todas as tribos,
o primeiro desejo do coração dele é fazer com que a arca venha da casa de Abinadab para Sião, a cidade de Davi, o lugar que ele tinha preparado para a arca. Fizeram os preparativos e foram buscar esta arca. E fizeram um carro novo, puxado de boi, e vinham trazendo a arca desta maneira. E naquele percurso em que eles estão levando a arca, acontece que de repente os bois que puxavam a carruagem tropeçaram, e a arca se inclinou para cair de sobre o carro. E quando ela inclina para cair, Uzá vem para socorrê-la, para não deixar que caia. E ao tocar na arca, ele foi fulminado. Um raio o arrebentou, o partiu, e ele caiu morto ali. Davi ficou muito pesaroso ao ver aquela situação e fez a pergunta: como posso trazer a arca de Deus para mim? E a arca ficou na casa de um edomita. Os edomitas são descendentes de Esaú, não eram de Israel. E o boi tropeçou bem na frente da casa de Obed-edom. E ao tropeçar ali aqueles bois, então a arca ficou naquela casa. E passou-se alguns dias, a notícia chegou lá em Jerusalém: o Senhor Deus tem abençoado a casa de Obed-edom. Agora, meus queridos, para o nosso assunto: por que que eu e você não devemos imitar os filisteus? O grande problema de Davi, por ter causado toda essa tristeza e ceifado até mesmo a vida de Uzá, foi o fato dele não ter observado a maneira como Deus havia instituído o transporte da arca. Quem eram os responsáveis de transportar? Os levitas da família dos coatitas. E por que que Davi tomou um posicionamento de imitar os filisteus nos transportes da arca? Acho que ele pensou: bom, se deu certo com os filisteus, que são um povo pagão, um povo que não conhece a Deus, e Deus não agiu com nenhuma vingança ou com nenhum juízo, então vai dar certo também para nós. Meu querido irmão, os filisteus, eles desconheciam completamente a Deus, e eles estavam fazendo um transporte da arca para se ver livre da arca, e eles tinham colocado um sinal para saber se era a mão de Deus que estava ferindo eles com castigo, ou se era uma casualidade. Então, para Deus mostrar que era Ele que estava trazendo aquele sofrimento, é por isso que a arca foi transportada. E também não havia levitas nas terras filisteias, para que pudessem ser convocados para vir tomar a arca e levá-la. Aquilo que dá certo para uma pessoa que não conhece a Deus, não significa que vai dar certo para uma pessoa que conheça a Deus. Este é o grande problema. Muitas vezes um cristão, ele quer imitar uma pessoa não cristã, praticando aquilo que o não cristão está praticando, e está dizendo: mas eu vejo que ele é abençoado, eu vejo que as coisas acontecem na vida dele. Para aqueles que são de Deus, Deus tem um ciúme tremendo e quer que eu e você utilizamos a luz e o entendimento que Ele já nos deu para fazer a coisa certa. Pode ser que fique bem para alguém, pode ser que fique bem para outro, mas você conhece a verdade, eu conheço a verdade. Aonde foi que Davi errou? Davi achou que podia
fazer aquilo que os filisteus fizeram, e estava tudo certo. Estava tudo certo. Deus aceitou os filisteus, vai aceitar nós também. E olha que nós somos povo dele. Ele esqueceu que para o povo de Deus há princípios que não se pode ser quebrado, principalmente com aqueles que carregam dentro de si o sagrado. O grande problema do povo de Deus é quando o sagrado para eles se torna comum. Quando nós começamos a achar e dizer, é mais um culto, é só mais uma reunião, é só mais um hino que vamos cantar, é só mais uma mensagem que vamos pregar. Ah, eu sou crente da igreja. Quando nós começamos a achar que as coisas de Deus, as coisas espirituais, se tornam comuns para nós, assim nós fazemos como Davi. Podemos tomar as coisas de Deus e querer praticar com coisas que não são permitidas pelo povo de Deus, como as coisas de Deus. Deus não aceita. Deus não aceita. Agora, outro pensamento que pode ter surgido na cabeça de Davi, vamos ver se a gente entra na cabeça dele, é que ele pode ter pensado, quem sabe seja uma nova maneira de transportar a arca, né? Deu certo para os filisteus, aí os levitas não vão precisar mais estar carregando essa arca no ombro. Temos uma nova maneira de carregar a arca, de transportar a arca. Cuidado com as novas maneiras. Eu tenho uma nova maneira de adorar a Deus, eu tenho uma nova maneira de cultuar a Deus, eu tenho uma nova maneira de cantar a Deus. Irmãos, o que é de Deus é de Deus. E assim como Deus não muda, a sua fórmula também não muda. Nós estamos entrando num tempo em que as pessoas estão cantando o que bem entende e acham que estão cantando para Deus. Fazem shows e dizem, não, vamos louvar a Deus. Que vai louvar a Deus coisa nenhuma, eles vão fazer um show. Há algumas igrejas que começam a cantar e de repente uma irmã já puxa o outro irmão e já começa o relabucho. E estão dizendo, é uma nova maneira. É uma nova maneira. Alguns jovens deixam o cabelo crescer, chegar no meio das costas, se enche de tatuagem, toma uma guitarra e parece o grupo das Mamonas Assassinas. E diz, não, estamos louvando a Deus. Irmãos, Deus é santo. E se eu carrego dentro de mim o Espírito Santo, eu tenho que santificar a minha vida, porque Deus não negocia os seus princípios. Aleluia. Não te equivoque. O que os filisteus fizeram, eles queriam ficar livres da arca. Eles queriam ficar livres da arca, porque Deus estava punindo eles. Eles colocaram naquele carro, e aquele carro era um sinal. Se ela subir em direção à terra de Israel, é Deus. Se não, foi uma casualidade. E para mostrar que era Deus que estava ferindo a eles, a vaca foi berrando. O filhote ficou preso. A vaca subiu berrando. E eles entenderam. E eles vieram perseguindo, olhando de longe, até que a arca chegou nas terras de Israel, em Bet-Semes. E eles entenderam que era a mão de Deus. Mas Davi não. Davi, quem sabe, perguntou, como é que essa arca chegou aqui até a casa de Abinadab? Ah, foram os filisteus. Como ela veio? Puxada por um carro novo. Vamos fazer um carro novo. Vamos colocar animais para puxar. Se deu certo para eles, vai dar certo para nós também. Irmão, não é assim. Não é assim. A pessoa que não conhece a Deus e a sua palavra, Deus até releva algumas atitudes. Porém, aquele que conhece a palavra e conhece a Deus, Deus não aceita
que você misture um culto profano com um culto santo. Deus não aceita isso. Deus não aceita que eu e você venhamos profanar o que é sagrado. Há mandamentos expressos. Então cuidado, não imite. Ah, mas fulano está usando, pastor. E daí? O fulano tem compromisso com Deus? O fulano é uma pessoa de Deus? Não. Você tem compromisso com Deus? Você é uma pessoa de Deus? Sou. Então procure os princípios daquilo que a Bíblia te orienta, a você e a mim, para vivê-los. Para vivê-los. Os filisteus não eram povo de Deus. Qual é a responsabilidade que Deus tem para aqueles que não é povo dele? Há duas responsabilidades em Deus: a responsabilidade comum e natural. Qual é esta responsabilidade comum e natural? Deus, quando manda chuva, manda para justos e injustos. O sol brilha para justos e injustos. Se um injusto que não conhece a Deus, ele semear no seu campo uma semente, no final ele vai colher, porque é a lei de Deus, é o ecossistema da lei de Deus que funciona. São princípios naturais ou leis naturais que alcança tanto quem conhece a Deus como quem não conhece a Deus. Pois bem, esta pessoa que não conhece a Deus, por mais que ele esteja protegido por esta lei natural e comum que alcança todos os seres, esta pessoa vive numa cegueira espiritual. Ela não conhece a Deus. Os seus pecados ainda permanecem sobre ela. A ela não foi dado a oportunidade, ou pregado a ela a oportunidade de receber a Cristo e ser liberta dos seus pecados. Ainda não foi iluminada a sua mente para ter um entendimento da palavra e vontade de Deus. Ele continua em trevas, ele está em escuridão, ele não conhece a Deus. Agora, para o povo de Deus, há leis e princípios especiais que Deus aplica sobre o seu povo. Deus não trata você como trata um pagão, um incrédulo. Não, há um tratamento diferenciado. Primeiro, pelo fato de você ter sido comprado pelo sangue do Cordeiro. Você pertence a Deus. Segundo, pelo fato de que você agora é filho de Deus, por uma adoção divina. Por receber a Cristo como Salvador, você é adotado e você tem o direito de chamar Deus de Pai. Terceiro, pelo fato de que o Espírito Santo habita no seu coração, vive em você. Quarto, pelo fato de que você tem a Bíblia, que é a guia segura para orientar a sua vida de fé e prática. Então, quando você toma um posicionamento contrário à vontade de Deus, o castigo ou prestar de conta é maior. É maior. Deus não trata o ignorante espiritual como aquele que os seus olhos já foram iluminados. É por isso que quando uma pessoa se aparta de Deus, Jesus fala que vem 7 demônios, porque os próprios demônios conhecem quem são os de Deus e os que são dele. Lembra do que disse aquele endemoniado para os filhos de Cefas? Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço muito bem, mas e vocês? Vocês não têm condições de me expulsar. Então, meu irmão, eu quero te dizer uma verdade que eu quero que fique gravada no seu coração. Me preste toda a atenção possível que você possa agora. Você é diferenciado, não por você, mas pelo Deus que um dia você o recebeu. Então, o que pode ficar bem numa pessoa que não conhece a Deus, pode ser cobrado com castigo em você por conhecer a Deus.
não venha modernizar ou buscar uma outra fórmula de servir a Deus. A única fórmula que dá certa é a fórmula bíblica. Servir a Deus sem a recomendação bíblica é tentar inovar, e inovar não vai agradar a Deus. Este foi o problema ali com o nosso querido Davi. Ele conhecia. Ele não somente conhecia Deus experimentalmente, mas também escrituralmente. Ele conhecia Deus. Ele sabia que a arca tinha que ser levada pelos levitas da família de Coate, os coatitas. Ele sabia disso. Mas os filisteus fizeram lá uma arrumação e deu certo. Então por que não imitar o novo? Por que não imitar o novo? Vamos imitar. Uma novidade chegou, vamos ver aí como é que vai ficar. E quem pagou foi Uzá. Uzá pagou por essa imitação barata. Você não precisa imitar o mundo para nada. Não. Você não precisa imitar nada, absolutamente nada. Este mundo jaz no maligno, praticando toda a perversão e a maldade. Não, você não precisa dessa imitação barata. Se você tiver que imitar algum personagem bíblico, procura os melhores que a Bíblia apresenta. Procure os melhores. Por que os nossos filhos não querem imitar a Abraão? Por que os nossos filhos não querem imitar Gideão? Por que os nossos filhos não querem imitar Paulo, Pedro? Por que os nossos filhos querem imitar Neymar? Por que as nossas esposas não estão buscando imitar Sara? Por que elas têm que estar procurando imitar as atrizes da telenovela? Por que os nossos homens não procuram imitar os homens que marcaram ao passar por essa terra através das suas vidas com Deus? Por que não imitamos Enoque, que andou com Deus? Por que não imitamos um Noé antes de tomar cachaçada? Por que não imitamos? Porque procuramos sempre imitar o mundo e achar que o mundo tem algo melhor para nós, e isso é uma equivocação. O mundo não tem nada melhor para você e para mim. O mundo vai de mal a pior, e ser amigo dos prazeres do mundo é ser inimigo de Deus. Então por que imitar essa gente? Davi vem com esta imitação. Não imite os filisteus, porque os filisteus, pastor, por que eu não devo imitar os filisteus? Primeiro, porque os filisteus não é povo de Deus, e você é povo de Deus. Simples assim. Os filisteus não pertencem a Deus, mas você pertence. Segundo, por que eu não devo imitar os filisteus? Não é porque as coisas deu certo para os filisteus que vai dar certo para aqueles que são de Deus. Não é porque o carro chegou puxando a arca até a cidade de Bet-Semes, opa, deu certo, que vai dar certo, vai continuar dando certo. Para que as coisas deem certo para você e para mim, que somos povo de Deus, a gente tem que fazer a coisa certa. A gente tem que fazer a coisa certa. Não adianta, meu irmão, querer fazer as coisas que os filisteus fazem diante de Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe que o filisteu apresenta um culto falso. O filisteu tem medo de Deus.
O filisteu abre mão das coisas sagradas de Deus. Deus conhece e Deus sabe. Duro é quando uma igreja toda é uma igreja de filisteu. Aí é de morrer. Mas graças a Deus que ainda tem um povo que está disposto a obedecer a Deus. Não é porque deu certo para o pagão que vai dar certo para você. Irmão, não adianta, o crente faz coisa errada, é descoberto. Não adianta. Você pode fazer o que for. Você fez a coisa errada, você vai ser descoberto. Pode fazer lá no oculto, lá no escondido. Por quê, pastor? Porque você é de Deus. Eu estou aqui porque tem uns crentes aqui em Araçatuba que eles não podem ir a Birigui, que eles já desviam. Estou aqui em Birigui, ninguém sabe que eu estou aqui, ninguém vai me ver. Posso, vou aproveitar, eu vou. Está calor esses dias, né? Vou tomar uma daquela que desce redondo e me deixa quadrado. Ninguém vai saber. E vou aproveitar aqui que estou sozinho, né? Uma só. Quando você está servindo no copo, passa uma. Pai do Senhor, irmão! Tem jeito. Eu vinha de Primavera a Presidente Prudente, e caminhando pelo calçadão lá em Presidente Prudente, de repente o irmão olhava e dizia: pastor, Pai do Senhor. Eu falei: meu Deus do céu, se eu estivesse fazendo qualquer coisa errada, eu estava lascado. Assim é. E sem contar que quando você chega nos lugares, até pensando em fazer uma coisa errada, quando você chega, o pessoal que está lá olha já para você: você tem uma cara de crente. Aí quebra, né? De que igreja você é? É que nem aquela história daquele pastor que ele saiu de casa atrasado porque teve uma briga com a esposa. Ia para o culto de ensino que nem esse. E lá vem ele numa velocidade tremenda e varou um semáforo vermelho. E a polícia estava logo aí. Ele baixou o vidro: pois não, seu policial, os documentos, eu estou com pressa. Não, fica tranquilo, tenha pressa não. Não, vê logo o que o senhor tem que fazer aí, porque eu estou atrasado, eu estou com pressa. E o policial disse: eu também era que nem você, assim apressado, nervoso, não obedecia leis alguma. Mas sabe o que aconteceu comigo? Um dia eu fui na igreja de crente, entreguei a minha vida para Jesus. Jesus mudou a minha vida. Até os sinais de trânsito agora eu obedeço. Ali na frente, bem ali na frente, era a igreja onde ele era pastor. Tem uma igreja. Por que você não aproveita e passa lá e recebe Jesus como Salvador? Então por que será? Deus, Ele destapa a panela, meu irmão. Não adianta. O crente fez coisa errada, ele vai ser descoberto. Não adianta. Outra coisa: as minhas atitudes como povo de Deus, quando é inconsequente, pode causar morte. Uzá pagou o que não devia. E ele, se você for fazer uma leitura, ele estava fazendo o quê? Uma boa ação. Ele estava protegendo para que a arca não caísse. Já que ela está em cima do carro, qualquer mão pode manuseá-la. Será? Se existe um ser que é zeloso e tem ciúme das suas coisas, é Deus.
Lembra daqueles 2 filhos de Arão que foram levar o fogo estranho? Irmão, com Deus não se brinca. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Pois bem, estamos no tempo da graça. Mas você acha que Deus deixou de ser Deus pelo fato de ser o tempo da graça? A graça é um oferecimento do favor dele. Isso não significa que se eu pisar fora do caminho, eu não levo uma pancada. Deus é Deus, e Ele não muda nos seus princípios. Usar, aquele raio tinha que cair na cabeça, era de Davi, não era de Uzá. Não era de Uzá. Então Deus foi injusto? Não. É que Davi que formou a procissão levando a arca daquela maneira. Uzá estava até fazendo uma boa atitude, mas quem tinha que colocar a mão naquela arca eram os levitas da família dos coatitas. O que Deus falou há 4, 5 mil anos atrás, vale para hoje, vale para amanhã. Qual foi outra atitude no Novo Testamento que Deus ceifou alguém? Ananias e Safira. Lembra esse casal? Eles viram que os apóstolos, os discípulos, vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro e dizia para os apóstolos: olha, aqui está o dinheiro para vocês aí ajudar a todos aqueles que necessitam. E esse casal viu que Barnabé havia vendido a casa e trouxe o dinheiro. O Ananias já olhou para a esposa e disse: amanhã nós faz. Aí foram lá vender a casinha dele, lá do CDHU, 25 mil reais. E aí chegou em casa, ele olhou para Safira e disse: poxa vida, mas você sabe que 25 mil dava para comprar uma geladeira nova para você, um fogão novo para você. Ah, mas nós fizemos a promessa a Deus que nós ia vender a casa e dar todo o dinheiro. Mas sabe, o Pedrão lá, ele não sabe de nada. O Pedrão não sabe que nós vendemos por 25. A gente pode chegar lá e falar que vendeu por 15. Quem vai ficar sabendo? Ninguém sabe. Eu vou lá e depois você vai para confirmar a palavra. Porque homem que peca junto com a mulher, morre junto. E é sepultado no mesmo cemitério. Lá chegou o Ananias. Irmão Pedro, pai do Senhor, como é que está? Tudo bem. Quantas Coca-Cola o senhor tomou hoje? Nenhuma, está muito quente, mas não tomei nenhuma. Ó, irmão Pedro, eu vim trazer com o dinheiro da nossa casa, vendemos a nossa casa lá. Ah, vendeu, vendi por 15 mil. Vendeu por 15 mil, vendi por 15 mil. E vim trazer o dinheiro aqui para o senhor. Aí quando ele coloca o dinheiro em cima da mesinha, escrivaninha do Pedro, o Pedro olha para ele e disse: por que você deixou Satanás encher o seu coração para mentir? Não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Rapaz, deu uma parada cardíaca. Tum! Ó. Tinha uns meninos lá na congregação, descalço assim. Ele disse: leva ele para o cemitério. Passou um espaço de tempo, chegou a Safira. Lá vem a Safira. Ô, pastor Pedro, o Ananias está aí. Aí Pedro disse: eu tenho uma pergunta para você, fazer para você. Qual é? Foi por 15 mil que vocês venderam a casa? Ele disse: foi, claro que foi. O Ananias veio até trazer o dinheiro. Aí Pedro disse: por que vocês fizeram essa confederação entre o casal para mentir a Deus? Está vendo o pé dos meninos cheio de barro? Cemitério lá, terra vermelha. Aí com os pés cheios de barro. Levou o seu marido e vai levar você. Outra parada cardíaca. Pô. Mas não é o Deus de graça? É. Não é o Deus de amor? É. Mas não tenta inventar uma nova moda ou tentar mentir a Ele, que Ele não aceita.
Ele é fogo consumidor. Alguém morre quando nós agimos contrário ao mandamento de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão olhando para a nossa vida, e é o nosso testemunho que está falando alto na vida daquela pessoa. E aquela pessoa olha para você e olha para mim e diz: poxa, a vida, Deus vive na vida dela. E quando a gente erra, aquela pessoa que estava cheia de esperança de ter uma nova vida diz: para quê? É igual a mim ou pior? Para quê? Quando nós erramos, matamos a esperança e a fé no coração de muitas pessoas. Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor ter amarrado uma pedra no pescoço e lançado no meio do Tietê, do que ser pedra de escândalo para alguém. Outro sim. Por que Deus... nós podemos pegar alguma coisa aqui do mundo para... Por que Deus não aceita? Porque nós somos portadores da glória dele. A arca simbolizava a presença de Deus entre o povo. Deus não habita na arca. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. Somos portadores do Espírito Santo. Paulo nos recomendou, através de Efésios, dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Nós carregamos ele dentro de nós. Você não vê, mas o mundo espiritual percebe e sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Malaquias disse: verás a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então não vamos imitar filisteu. Tem um pessoal que estão imitando os filisteus, já quer ter uma Bíblia nova, uma igreja nova, uma formatação nova, e dizem: não, tem que ser assim. Irmãos, Deus, Ele gosta de coisas simples. O nosso Deus é humilde. O que disse Jesus? Aprendei de mim que sou humilde, sou manso e humilde. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Deus se acomoda em ambiente humilde. Podemos ter um lugar suntuoso, mas o nosso coração e a nossa vida deve ser humildes. Deve haver essa humildade. Não saímos inventando as coisas. Porque eu vi que lá deu certo, pastor. E daí? Lá deu certo. Mas você conhece a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus. Mas a gente agora precisa fazer algumas coisas diferentes para atrair os jovens. Meu irmão, se esta palavra não atrair o jovem para a conversão, nós podemos encher isso aqui de jovem, mas eles não serão salvos, não vai resolver nada. Não é fazendo noite do pijama, não é fazendo noite do acampamento, não é fazendo qualquer balada gospel, ou carnaval gospel, ou bloco de sambas gospel, que nós vamos levar o povo à presença de Deus. Não, ainda continua a mesma palavra dizendo: assim diz o Senhor, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, meu querido, a mim e a você fica essa recomendação: não imite os filisteus, imite a Jesus. Imite a Paulo. Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imite a Paulo. Pastor, como é que eu posso imitar o Paulo? Leia
tudo que Paulo falou, disse, apontou, e se for possível, sofra também tudo o que ele sofreu. Pode ser que você não seja levado ao paraíso, mas pelo menos você estará imitando.